Prezados amigos, olá, como vão? Prazer grande estar aqui para debater com os senhores, para debater com as senhoras, para debater com os colegas, um tema que está na ordem do dia, está todo mundo ansioso, sem ansiedade, tem tempo ainda, tem ainda um pouquinho da vacatio legis para entrar em vigor. Um pouquinho não, bastante tempo aí da vacatio para entrar em vigor, o novo código só entra em vigor efetivamente em março de 2016. Mas falemos então do que? Vamos falar de novo Código de Processo Civil. Mas o que é que nós vamos falar de novo Código de Processo Civil? Uma visão geral e 15 das principais inovações. Mas são as 15 principais inovações? Difícil falar quais são as principais inovações. O código tem uma série de repetições? Tem, do Código de 73. Mas também tem uma série de inovações? Sim. São só 15 inovações? Por óbvio que não. Mas neste momento, para a gente ter uma visão geral a respeito do que acontece em relação ao novo CPC, eu trago aqui para os senhores, para uma breve reflexão, as 15 inovações que me parecem as mais relevantes para a gente conversar. Veja a escolha de palavras que eu fiz, não são as 15 principais inovações, não são sem dúvida nenhuma as mais importantes, mas são inovações que vão ter grande relevância para fins de quê? Para fins de provas, para fins de concurso, porque são alterações importantes. Seguramente alguém vai falar, Delori, faltou isso, faltou aquele outro. Eu sei. A gente podia falar 30 inovações, a gente podia falar 40 inovações, a gente podia falar em 50 inovações. Mas neste momento, insisto, eu estou escolhendo 15 inovações que me parecem aquelas com maior probabilidade de logo depois da vigência do código a gente ter efetivamente o que a gente ter efetivamente isso perguntado em questões de concursos nas mais diversas bancas, nos concursos no Brasil. Posso acertar? Posso. E posso também, claro, ter escolhido uma questão que não seja tão pedida e ter deixado de lado uma outra questão. Insisto, a gente tem aqui, não tem bola de cristal, mas a gente busca trazer aquilo que é o mais interessante. De início, eu trago aqui para os senhores, mais do que propriamente a minha apresentação, né? Meu nome é Luiz Delori, sou professor de processo civil aqui da casa. Eu trago aqui para os senhores o endereço da minha página na internet, de um blog que eu mantenho na página Jus Brasil, meu Twitter, meu Face e LinkedIn. Isso aqui é o mais importante porque tudo que está acontecendo de novo CPC, eu vou lá e posto alguma coisa. Olha, saiu uma informação, vai ter um debate, tem um texto, tem um vídeo como este, por exemplo, eu vou lá e coloco para os senhores. Então fica a sugestão para acompanhar, para quem quiser tiver interesse no Código de Processo Civil. Tenho feito, junto com outros colegas, sozinho, e posto também de outros colegas, uma série de coisas que professores estão utilizando a internet, as redes sociais, para trabalhar com o novo CPC. Então fica a sugestão aqui para os senhores para acompanhar isso. Quanto ao mais, quanto à apresentação, alguns já são alunos meus aqui da casa, outros me conhecem de outros locais. Eu não vou me apresentar aqui, está aqui todo o meu currículo, mas eu quero o quê? Desde logo partir para o que efetivamente nós estamos trabalhando agora, que é o novo CPC. Qual vai ser o corte que eu trago para os senhores? Antes de trabalhar com as 15 inovações que me parecem de maior relevo, a gente precisa ter uma visão geral a respeito do código, entender o que está acontecendo no código, qual é a estrutura, portanto, do código. E claro que isso pode ser visto como uma 16ª inovação dentre as outras 15 que nós vamos trabalhar. O ponto é o seguinte, o Código de 73, o CPC 73, como é que a gente trabalha com o Código CPC 73? O código tem 5 livros, os senhores bem sabem disso, só vou relembrar aqui, por óbvio. A gente tem um livro 1 do processo de conhecimento, um livro 2 do processo de execução, livro 3 do processo cautelar, livro 4 dos procedimentos especiais e o livro 5, disposições finais e transitórias. Então a gente tem separado o processo de conhecimento e execução cautelar, procedimentos especiais que fazem parte do processo de conhecimento e um livro final de transição. Essa é a formatação do CPC vigente. E o novo código? E o CPC 15? Ele muda bastante isso. A gente tem uma grande mudança estrutural no novo código. Para começar, hoje, Código de 73, tudo aquilo que a gente tem na parte inicial do processo de conhecimento se aplica de forma subsidiária aos outros processos e procedimentos. Esta não foi a escolha do legislador que fez a reforma processual.
Qual foi a escolha do legislador que fez a reforma? Nós temos agora uma divisão entre parte geral e parte especial. Temos, portanto, na parte geral, tudo aquilo que antes se aplicava a todos os processos, estava no processo de conhecimento, agora está na parte geral. E esta parte geral, ela é composta de livros, e cada um desses livros tratam de alguns assuntos. Livro 1, Normas Processuais Civis, estamos falando dos princípios processuais infraconstitucionais. Livro 2, Função Jurisdicional, que vai trabalhar inclusive com a questão relacionada à competência. Sujeitos dos processos, atos processuais, que vai trabalhar com prazo, por exemplo, forma. Tutela antecipada, que é uma grande modificação no sistema, como é que está a estrutura em relação a isso. E formação, suspensão e extinção do processo. Esta, portanto, a parte geral do novo CPC. Já a parte especial do novo CPC, ela é dividida em 3 livros. Livro 1, Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença. Então, retoma o modelo do Código anterior. Livro 2, do Processo de Execução. E livro 3, dos processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais, ou seja, toda a parte recursal. E temos também um livro complementar que seriam as disposições finais e transitórias. Dito isso, o que a gente pode perceber em relação a essa estrutura do novo Código de Processo Civil? Importantes mudanças. Só na parte geral? Não. Claro que a parte geral, a criação de uma parte geral, em que vai regular tudo para todos os processos, ela é sem dúvida nenhuma importante. Mas percebam os senhores que também no que seria a parte especial, os livros da parte especial não reproduzem integralmente o que a gente tinha no sistema do Código de 73, no sistema anterior. E por que isso? Acompanhe comigo. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença, repetição. Livro 2, processo de execução, repetição. Livro 3, processo dos tribunais, parte recursal. Estava inserida dentro de um mesmo livro no Código de Processo Civil, livro 1. E o que mais que está faltando aqui? Cadê os procedimentos especiais? Os procedimentos especiais estão inseridos no livro 1, processo de conhecimento. E cadê o processo cautelar? Pois é, o processo cautelar da forma que a gente conhece acabou. O processo cautelar agora, tudo relacionado a isso, está aqui dentro deste livro 5 da parte geral. Quer dizer, estamos diante de uma importante mudança, estamos diante de uma estrutura bem diferenciada em relação àquilo que nós temos no âmbito do Código de Processo Civil de 73. Isso mostra já algumas das escolhas do legislador e a gente, primeira sugestão, quando forem estudar o Código, pega esse índice inicial do Código e veja como está posta esta estrutura em relação ao Código de Processo Civil para que vocês possam entender essa modificação de paradigma. Então pronto, uma importantíssima mudança do Código é a sua estrutura. E a partir dessa estrutura, essa visão geral, essa visão macro, essa visão de cima, vamos dizer assim, agora a gente propriamente aprofunda e passa a analisar cada uma das diversas importantes alterações. E quais são as alterações que eu posso destacar aqui para os senhores? A primeira das 15 inovações que eu destaco a todos é a seguinte: criação de uma audiência obrigatória de conciliação e mediação antes mesmo da apresentação da contestação pelo réu. O que nós temos aqui? Estamos diante, então, de uma situação que é a seguinte: a regra é que o processo de conhecimento se inicie com esta audiência. E qual o procedimento do processo de conhecimento? E aqui já fala de outra inovação. Acaba a divisão entre rito ordinário e sumário no novo CPC. Morre. A gente só tem um procedimento comum. E o procedimento comum vai começar exatamente com esta audiência obrigatória de conciliação e mediação, que não vai ser realizada pelo juiz, que vai ser realizada por um mediador, por um conciliador, e que esta audiência, a partir dela não existindo o acordo, é que nós teremos o quê? É que nós teremos a apresentação do prazo de contestação. Então é uma mudança importantíssima em relação ao nosso sistema atual. A gente vai ter então como regra esta audiência de mediação ou de conciliação.
Onde está isso no Código de Processo Civil? No artigo 334 do novo CPC. Se a petição preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar, como nós temos hoje no CPC 73, o juiz designa audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente nessa audiência, observando o Código, bem como as leis locais. Inclusive, portanto, nós temos a possibilidade da criação de uma carreira, de um concurso para o conciliador ou mediador. Isso não vai ser para já, mas a gente pode verificar que isso vai acontecer nos próximos anos. E o que eu chamo a atenção para os senhores? Quando que essa audiência não vai ser realizada? Parágrafo 4º deste artigo 334. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse, ou se for direito indisponível quando admitir autocomposição. Prestem atenção, pelo código, pela letra do código, só se autor e réu expressamente por petição se manifestarem é que não vai acontecer essa audiência. Ah, e se só o autor falar não quero? Vai ter que ter audiência. E se só o réu falar que não quer? Vai ter que ter audiência. Se os dois falarem que não querem audiência por petição, aí a audiência vai ser cancelada. Vamos ver na prática como funciona isso. Já existem juízes dizendo, não, se uma das partes não quiser, eu não vou marcar audiência. Pela letra da lei, tem que marcar. E olha que curioso, parágrafo 8º desse artigo 334. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa. Ou seja, faltar audiência, multa. Pesado isso? Pesadíssimo, muito criticável. Muita gente diz que isso não deveria ocorrer. Mas, de novo, estou apresentando uma visão geral, importantíssima alteração, e estamos diante de uma previsão legislativa. Como é que vai ser a interpretação disso? A gente vai ter que ver mais adiante, ter que esperar a posição do STJ. Perfeito? Essa foi a primeira inovação. Qual que eu trago para os senhores como a segunda inovação? Ainda um tema relacionado a esta audiência inaugural. No caso de ações de direito de família, a citação do réu vai ser realizada sem que exista a cópia da contestação, ou seja, sem a cópia da contrafé. E ele, portanto, o réu, vai simplesmente saber que existe um processo contra ele e que ele não tem a inicial para saber exatamente qual é o objeto do litígio, qual é o objeto da demanda. Grande dúvida a respeito da constitucionalidade deste dispositivo do ponto de vista de contraditória ampla defesa. Mas não vou discutir isso agora aqui com os senhores, vou apenas falar a respeito dessa inovação. Os defensores da alteração sustentam o quê? Que muitas vezes nas ações de direito de família, ao saber os termos da petição inicial, o réu, a ré, podem ficar altamente nervosos, irritados e com isso ficam estimulando aquela raiva. Assim, se eles não leem a petição inicial, se não sabem os detalhes da causa, ao chegar nesta audiência de conciliação ou mediação, eles estariam, vamos dizer assim, mais desarmados, mais propensos ao acordo. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas no momento pouco importa o que eu acho. Importante a gente entender esta inovação. E aonde está no código esta inovação? Primeiro, artigo 693, procedimentos especiais dentro do livro do processo de conhecimento. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos de ações de família, aplicam-se aos processos de divórcio, separação, reconhecimento estável, guarda, visita e filiação. Então, estas são as chamadas ações de família dentro do novo CPC. Perfeito? Só para a gente identificar quais seriam essas ações. E aí vem o artigo 695. Recebido inicial, se tiver tudo em termo, o juiz ordena a citação do réu. Parágrafo 1º do artigo 695. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência.
essa audiência de conciliação e mediação e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, exatamente pela razão que eu expliquei aos senhores. Porém, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Como assim? O advogado do réu vai ter que ser contratado, o advogado vai ter que ir lá para acompanhar. Ah, pode o réu ir ao próprio cartório acompanhar? Poder pode, mas na prática a gente sabe que isso acaba sendo muito difícil. Tá claro, senhores? Pois é, essa inovação, insisto, tem grande discussão quanto à sua constitucionalidade. Mas avancemos e tratemos de outras inovações existentes no âmbito do novo Código de Processo Civil. Ainda em relação a processo de conhecimento, destaco algo relativo à prova, que é a possibilidade de o juiz redistribuir o ônus da prova em uma técnica que é conhecida, vem sendo denominada, por força de influência do direito processual argentino, de ônus dinâmico da prova. Ônus dinâmico da prova, ou alguns chamam de carga dinâmica da prova. Eventualmente, algum dos senhores vai falar, eu já vi isso numa prova, já caiu num concurso. Exatamente. Mesmo sem previsão legal, essa teoria já vem sendo debatida na doutrina e na jurisprudência processual brasileira. Então, nesse sentido, é bom, é razoável, é conveniente que isso conste do código e tenha toda a sua regulamentação para a gente saber como deve ou como não deve ser aplicado. Mas o que é este ônus dinâmico da prova, ou carga dinâmica do ônus da prova? Em regra, a gente sabe disso, é a previsão do código atual, é a previsão do futuro código, quem alega a prova. O fato constitutivo do direito, o ônus da prova é do autor, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova é do réu. Então, nesse sentido, quem alega a prova. Só que, às vezes, a pessoa que faz a alegação, ela não tem as melhores condições de fazer prova de determinado fato. Um exemplo importante, e aproveitando que a gente falou de família agora há pouco, pense na situação em dizer quanto que o réu ganha para fins de ação de alimento. Quem tem mais condições de fazer a prova? O filho, representado pela mãe, ou o pai? Obviamente que seria o pai. Então, neste caso, a gente poderia falar da inversão do ônus da prova. De que maneira isso pode acontecer? Artigo 373 do novo CPC. O ônus da prova é do autor e do réu, repetindo o CPC 73. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, como questões de consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou dificuldade de cobrir o encargo nos termos do caput, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, como sempre fundamentar, no novo código isso é muito importante, caso em que deve dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Estamos falando aqui do quê? De o juiz ter que decidir isso no saneamento, antes de efetivamente a gente ter instrução. Na minha opinião, excelente inovação do código, para deixar claro qual é o momento, para deixar o quê? Para vedar a decisão surpresa. O código tem entre seus princípios isso. A gente não pode ter uma surpresa, a parte não pode ser surpreendida pela decisão judicial. Então, se o código traz a inversão do ônus da prova, no caso de carga dinâmica do ônus da prova, é absolutamente conveniente que nós tenhamos o quê? Exatamente essa situação na qual o juiz avise a regra, possivelmente, no saneamento da causa, antes do início da instrução, o juiz diz, olha, aqui o ônus da prova desse fato é seu, desse fato é do outro. Isso traz segurança, previsibilidade e evita as decisões surpresas. Importante inovação, tenho certeza que isso já mesmo antes da efetiva vigência, efetividade do código, a gente vai ter essas perguntas em bancas de concurso público, porque elas já acontecem mesmo sem a previsão legislativa. Perfeito? Prosseguindo, uma próxima alteração ainda relacionada à parte de conhecimento, ao processo de conhecimento,
é o artigo 489, polêmico, foi objeto de pedido de veto por associações de magistrados, que é a previsão de nova fundamentação da sentença. Fundamentar a sentença no novo código passa a ser uma tarefa muito mais complexa, muito mais ampla. E isso por quê? Para evitar situações desagradáveis que nós temos hoje, e ilegais que nós temos hoje, que dizem o seguinte: o juiz não precisa apreciar todos os argumentos à parte. A gente tem decisões judiciais nesse sentido. E para ter uma resposta a esse tipo de coisa, vem esse artigo 489 de uma forma bem ampla, trazendo uma série de requisitos para que haja a prolação da sentença. A grande questão é a seguinte, do ponto de vista prático, vai pegar? Claro que a gente não deveria falar tecnicamente entre pegar e não pegar, por isso que está entre aspas, né? Quem tem que aplicar isso? O juiz. Quem vai rever isso? O tribunal. Será que o juiz, será que o tribunal vão observar o que diz o código? Tempo nos dirá. Eu tenho a leve impressão de que isso não vai acontecer. Mas o que é o 489? O 489 fala, portanto, dos elementos essenciais da sentença. Aqui fala do relatório, fundamentação e dispositivo. Repete. Parágrafo 1º. Não está fundamentada. Olha lá, não está fundamentada, não se considera fundamentada. Qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limita a indicar reprodução ou paráfrase de lei sem explicar sua relação com a causa. 2. Emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo do caso. Boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana. O que é isso? Conceito jurídico indeterminado. 3. Invoca motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. É aquela decisão, serve para tudo, ponto doc, né? Ah, o juiz abre lá e fala, ponto, acabou. Né? Não, pelo código não pode. 4. Não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Senhores, esse dispositivo, esse inciso vai fazer o quê? Vai gerar uma enxurrada de embargos de declaração. Os advogados dirão, 489, inciso 4, foi violado porque não houve enfrentamento de todos os argumentos que seriam necessários para levar a uma conclusão, seja de procedência ou de improcedência do pedido. Mas prosseguindo, inciso 5, se limita a invocar precedente ou súmula sem identificar os fundamentos ou demonstrar que o caso se aplica. Então aquela história, aplica a súmula tal, mas não explica por que se aplica a súmula tal. E muito criticado pelos juízes já, inciso 6, deixa de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado por uma das partes, sem demonstrar a existência de distinção do ponto de vista do direito comparado, o distinguishing do direito anglo-saxão, do sistema do common law, em que a gente tem isso para afastar os precedentes. No caso em julgamento ou a superação do entendimento. Insisto, senhores, resta a gente saber se este dispositivo realmente vai ser aplicado ou não vai ser aplicado. E, avançando um pouquinho nesse assunto, o próprio código destaca que se a sentença tiver pouca fundamentação, o tribunal pode fundamentar e afasta a nulidade da sentença. Então, quer dizer, de um lado você tem o novo código dizendo precisa fundamentar, e do outro lado o novo código dizendo a nulidade não necessariamente será declarada. Então, no ponto de vista do frigir dos ovos, na média, a gente vai ter mais ou menos o quê? Uma série de sentenças supostamente mal fundamentadas, mas que o tribunal poderá sanar essas nulidades. É um dispositivo muito bonito na teoria, agora na prática, inclusive com essa ressalva que eu acabo de dizer aos senhores, a gente vai ter que ver como isso vai ser equacionado pelos tribunais. Mas insisto, os magistrados, as associações de magistrados pediram o veto desse dispositivo, o que não foi vetado pela Presidência da República. Ok? Avançando. Outra mudança. No que diz respeito à coisa julgada, que é um dos temas que eu mais gosto, que eu mais estudo, falei no mestrado, falei no doutorado, a respeito de novo CPC, o que eu mais já escrevi foi a respeito de coisa julgada, e este é um dos temas que, na minha opinião, claro que ninguém precisa concordar comigo, é uma das piores modificações do novo código. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos a modificação dos limites objetivos da coisa julgada e deixa de existir a ação declaratória incidental. O que nós estamos falando aqui? Vamos relembrar um pouquinho.
no sistema do Código de 73, como é que funciona a lógica da coisa julgada, os limites objetivos da coisa julgada. Qual parte da sentença faz coisa julgada? Qual parte da sentença é coberta pela coisa julgada? Só o dispositivo e não a fundamentação. Se surge uma questão prejudicial, ou seja, uma questão de mérito, logicamente anterior à questão principal, mas que o juiz não consegue decidir a questão principal sem decidir a questão prejudicial, no sistema do Código de 73, o que nós temos? Nós temos a coisa julgada apenas no dispositivo. Ah, mas eu quero que a questão prejudicial também seja coberta pela coisa julgada. Pois bem, pois não, fique à vontade. Para isso você tem o quê? A figura da ação declaratória incidental. Certo? Agora, se eu não entrar com a ação declaratória incidental para ampliar a coisa julgada para a questão prejudicial, o que vai acontecer? Coisa julgada só no dispositivo. Todo mundo sabe como funciona. Aí alguém vai me dizer, mas Delori, na prática é muito pouco utilizada a ação declaratória incidental. E eu vou responder, concordo, eu sei, é opção das partes. Ou muitas vezes as próprias partes já fazem um pedido cumulado, uma declaratória com uma questão principal. Exemplo, típico exemplo de questão prejudicial. A paternidade em relação aos alimentos. Mas na prática, senhores, alguém ingressa em juízo pedindo alimentos sem ter a certeza da paternidade? Não, não faz isso. O que as pessoas fazem? Investigação de paternidade cumulada com alimentos. Pronto, está resolvido o problema. Ou então, outro exemplo de questão prejudicial. Nós temos uma discussão quanto à multa por descumprimento da cláusula 10 de um contrato. Certo? A parte ré, ao contestar, diz, a cláusula é nula. Ou o contrato é nulo. A nulidade de cláusula ou a nulidade contratual é questão prejudicial em relação à cobrança de multa por um descumprimento contratual. Concordam? É uma questão de mérito, é uma questão anterior do ponto de vista lógico à questão principal e não dá para decidir se tem que pagar multa ou não tem que pagar multa antes de decidir se o contrato ou se a cláusula são nulos. Sistema do Código de 73, sistema hoje em vigor, sistema vigente. O que nós temos? Estamos diante de uma situação em que só o dispositivo é coberto pela coisa julgada. Sistema projetado, sistema do novo Código de Processo Civil. Mesmo sem ação declaratória incidental, se o assunto surgir na discussão da causa, na discussão da demanda, nós teremos coisa julgada também em relação à questão prejudicial. Poxa, Leandro, mas é bom, resolve tudo de uma vez por todas. Eu digo para os senhores, hoje isso não é um problema. Isso no futuro, no novo código, vai passar a ser um problema. Porque pode ser uma causa pequena, pode ser uma causa de menor relevo e que de repente surge uma questão prejudicial e você fica perdendo muito mais tempo na questão prejudicial do que na questão principal e aquele processo vai se alongar. Por isso também, dentre outras razões, que eu não gosto do dispositivo. Mas, de novo, pouco importa o que eu acho. Vamos ver como é que está isso na lei? Isso foi para o código no artigo 503. 503 caput do CPC. A decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal. Está repetindo o código atual. Eu sei. Olha o parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a resolução da questão prejudicial decidida expressa incidentemente no processo, se depender o julgamento do mérito, típico conceito de questão prejudicial, se tiver havido contraditório prévio efetivo, que vai ser uma grande discussão, o que é esse contraditório prévio efetivo, se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então, quer dizer, eu preciso ter competência tanto para prejudicial quanto para principal. E o parágrafo 2º destaca que essa questão do parágrafo 1º não se aplica se houver restrição de prova, pensando, por exemplo, um mandado de segurança que tem restrição probatória, ou limitações que impeçam o aprofundamento na análise da questão prejudicial. Qual que é o problema disso tudo? Isso tudo vai trazer instabilidade, isso tudo vai trazer insegurança para a gente saber se efetivamente houve ou não houve coisa julgada. E um outro debate, para encerrar esse tema, e um outro debate ainda em aberto, diz respeito ao seguinte: vai precisar estar no próprio dispositivo da sentença
a questão prejudicial decidida para fins de aplicação desse dispositivo? Eu não tenho a menor dúvida. Só se constar do dispositivo é que nós teremos a coisa julgada em relação à questão prejudicial. Porém, o código ele não é expresso em relação a isso e eu já vi alguns autores dizendo que não há necessidade de constar do dispositivo, mas bastando estar na própria fundamentação. Aí, com a devida vênia, vai ser a bagunça total. Mas trago aos senhores já este debate doutrinário, mesmo antes da vigência do novo código. Tá claro? Com isso, senhores, a gente vai para um breve intervalo e logo mais a gente prossegue com as outras inovações. Obrigado e até mais.